Sejam bem-vindos a mais um programa Palestra na Fraternal, recebendo hoje o Carlos Alberto, mais conhecido como Carlinhos. E o tema da palestra do Carlos Alberto será 2020, um Natal diferente. Seja bem-vindo mais uma vez aqui na Rádio Fraternal, Carlinhos, e a palavra é sua. Muito obrigado, uma boa noite, amigos da Rádio Febre Fraternal. É um prazer muito grande estar aqui novamente com vocês, reunidos, para falar do Evangelho, para fazer comentários e reflexões, em torno do Evangelho. E é um grande prazer poder fazer isso. Nós que, lá nos antepassados, fomos os perseguidores do Evangelho, hoje nós estamos aqui ajudando a divulgar, esse Evangelho de Jesus, tendo essa oportunidade de poder falar do Evangelho, estimular corações no bem, nas boas obras, confortando e consolando corações como a própria doutrina. E é um prazer estar aqui. Eu agradeço os amigos Jefferson, Kátia, Mara, Ricardo, um sonho que se realizou e está crescendo, e nos deixa muito contentes porque são nossos amigos que estavam com esse sonho há algum tempo para ser realizado, e a gente tem esse prazer de poder participar desses momentos, em torno do Evangelho, que fazem bem para os nossos corações. Então eu agradeço de coração. A Rádio Febre Fraternal completou um ano agora, dia 8 de novembro, de 2020. Então é um prazer a gente estar aqui. Eu agradeço. E o tema da palestra de hoje, aliás, a Rádio Febre Fraternal, que divulga a doutrina, antes de começar a palestra, é bom deixar claro, essa doutrina consoladora, que conforta, consola corações, é um órgão de divulgação, e não só para aqueles que são espíritas, a gente sabe que esses fundamentos da doutrina, eles podem ser aproveitados por outras religiões, por outros irmãos nossos agnósticos, ateus, que estão identificados com o bem e não têm preconceitos, de religião, porque esses fundamentos da doutrina de imortalidade, pluralidade da existência, comunicabilidade com o plano espiritual, eles desconfortam muito o nosso coração, então os nossos corações. Então a gente pode sim, aqueles que não têm esse preconceito, aproveitar esses fundamentos que a doutrina divulga, que o próprio Kardec, lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele recebia católicos, judeus, protestantes, e eles participavam daquelas reuniões para beber, e sorver aqueles ensinamentos dos espíritos, juntamente com Kardec, para aproveitar para suas próprias vidas, para se tornarem pessoas melhores, sem precisar mudar de religião. Então a gente tem aí um grande exemplo já naquela época. Então é só ter aquela boa vontade, porque a Rádio Febre Fraternal, ela divulga fé, esperança, vida, e é isso que nós estamos precisando hoje em dia, A gente vê muitos suicídios, vê muitas crises, doenças na mente, que nós vamos comentar aqui também durante a palestra, os comentários do Evangelho, e ela conforta e consola os corações e nos fortalece cada vez mais para sermos pessoas do bem, Então o tema de hoje, que eu escolhi, é 2020, um Natal diferente, E vocês podem até dar risada, porque esse ano de 2020 foi totalmente diferente em todas as áreas, E foi atípico e afetou toda a humanidade, não foi só aqui nós no Brasil, mas toda a humanidade nos diferentes setores, Onde nós tivemos empresas fechando, pequenos negócios fechando, pessoas desempregadas, passando fome, então tudo foi diferente. As pessoas trabalhando de casa, os filhos deixaram de ir às escolas, passaram também a ficar em casa depois estudando online. Então a gente viu um ano totalmente atípico. Mas, por que a gente preferiu falar do Natal, que é um Natal diferente? Porque realmente o Natal é um acontecimento que, meus irmãos, eu creio que não haja nada igual na face da Terra. Na humanidade, foi a vinda do nosso Mestre Jesus, das esferas celestiais, nos trazendo o seu Evangelho de amor para a nossa redenção, para a nossa recuperação. Então esse grande amor dele, só esse acontecimento
merece ser mencionado hoje aqui nesse tema da palestra, porque ele passa a ser um marco nas nossas vidas, porque aqueles que ainda não despertaram, né, ainda não se identificaram, se não com o Evangelho, mas com as obras do bem, que é o que o Evangelho divulga, o bem, o amor, em seus temas principais, eles tiveram a oportunidade de receber uma chacoalhadinha, né, para pensarem mais durante esse tempo de isolamento, com as famílias, né, reunidos em casa, com um certo temor, né, diante dessa pandemia, desse vírus, com uma certa preocupação, né, e isso é natural, né, até nós que temos conhecimento da doutrina e que conforta os nossos corações, a gente fica meio preocupado, mas faz parte, porque nós somos seres humanos ainda, né, estamos em processo de aperfeiçoamento e a gente sabe que nada se transforma de uma hora para outra, né? Da noite para o dia. Então aquela nossa constância na prática do bem, do nosso aperfeiçoamento moral. Então esse ano, esse Natal de 2020, coincidindo com a pandemia, coincidindo com toda essa mudança em todas as áreas, esse isolamento, serviu de um grande exemplo para nós pensarmos mais em nós, nos nossos entes queridos, nos nossos semelhantes, para exercitar mais a fraternidade, a caridade, a solidariedade, né? Quebrando aqueles nossos preconceitos de cor, raça, credo, religião, opção sexual, porque todos nós somos irmãos, né? A partir do momento que nós passamos a compreender o amor de uma forma mais profunda, nós vamos entendendo que todos nós somos irmãos, né? E todos nós temos os nossos atos, temos o nosso livre-arbítrio, e cada um de nós vai responder por isso. Então não adianta a gente querer criar preconceitos, né? Porque estamos todos buscando aquele aperfeiçoamento. Quando nós compreendermos isso, com certeza a Terra se transformará, porque nós vamos ajudar uns aos outros, independente de religião, de crença, porque o que Deus e Jesus espera de cada um de nós é a prática do bem, né? É a prática do bem. Então esse ano realmente foi diferente, e essa prática do bem, ela está muito bem descrita ali no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala: sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, onde nós temos lá o homem de bem, se eu não me engano é o item 4 daquele capítulo, que fala sobre o homem de bem, que é uma referência para todos nós, né? Que cristãos ou não, né, de outras religiões, é uma referência para todos nós, porque lá fala, tem as características do homem de bem. Então é a humildade, a doçura, a mansuetude, a confiança em Deus, né? A indulgência, o perdão, o amor, a simplicidade, são todas as características do homem de bem. E quando nós conseguirmos nos aproximarmos o máximo possível de todas essas virtudes que constituem o homem de bem, com certeza nós estaremos no caminho de um grande mundo de regeneração e depois, seguindo a escala espírita, né, os mundos felizes e assim por diante. Mas seguindo aquele homem de bem que está lá no capítulo 17, ali é uma grande referência, né? Porque o próprio Jesus é o guia e modelo da humanidade, né? Mas ali no homem de bem, a gente tem as características que nós precisamos nos aproximarmos para nos tornarmos melhores, pessoas do bem. E como nós falamos no início aqui, até os agnósticos, os ateus, eles podem ser homens de bem, independente de ter alguma religião, alguma crença, ou até mesmo acreditar em Deus. Mas o importante é a prática do bem, né? A Casa do Caminho lá, Mansão do Caminho, Mansão não, Casa do Caminho, que foi a primeira casa, né, vamos dizer assim, cristã, onde Jesus deixou a cargo de Pedro, né, para poder começar as obras de assistência social a todos aqueles necessitados da época. E Pedro, cumprindo fielmente aquele compromisso recebido do Cristo, Paulo ficou preocupado ali, porque teve um momento de transição, né, entre o judaísmo e o cristianismo. E Paulo se preocupava muito com o cristianismo depois de sua conversão. Então ele se preocupava, porque ali a casa praticamente era mantida por judeus, né? E eles
tinham ainda um apego ao judaísmo, né? E Tiago, que era o mais, assim, vamos dizer assim, conciliador, ele procurava, isso está acho que no livro, se eu não me engano, Paulo, né? Aquele livro, Paulo Apóstolo, né? Paulo e Estevão, né? Está naquele livro lá, se eu não me engano, fala lá, e tem essa transição. Tiago procura conciliar esse momento, mas Paulo muito preocupado com o cristianismo, né? Quebrando certos tabus, né, do judaísmo. Mas aí num momento ele teve assim praticamente uma conversa com Jesus, nos momentos de transe, onde que Jesus diz a ele para não se preocupar tanto com o cristianismo ou o judaísmo, mais ou menos resumindo, né? Que faz um tempinho que eu li o livro, mas se preocupar sim com as obras de assistência social, né? Com o bem que estava sendo feito ali. Aí Paulo fica um pouquinho mais tranquilo, porque ele era realmente, depois que ele assumiu, né, a faixa de cristão, né, ele se tornou realmente muito enérgico, né? Do mesmo lado que ele era do judaísmo, ele passou a ser enérgico do lado do cristianismo, né? Mas é claro, aí já com amor, com humildade, né? Com aquela compreensão. Então ele compreendeu essa transição também. Então é isso que nós queremos falar, né? Que esse Natal foi diferente porque serve realmente de um marco histórico para todos nós. Porque Jesus não veio por acaso, né? Já na sua preparação do seu programa reencarnatório, das esferas celestiais aqui para a Terra já pôde sentir essas vibrações de amor que emanavam dessa preparação dos mensageiros divinos para a vinda de Jesus. Então, já no reinado do imperador romano, Caio Júlio César Otávio Augusto, 63 a.C. a 14 depois de Cristo, nós vimos lá no livro Boa Nova, né, do Espírito Humberto de Campos, Psicografia do Chico, nós temos lá o depoimento, logo acho que, se não me engano, no primeiro capítulo, que fala que a Terra sentiu essas vibrações de amor, e nesse reinado desse imperador romano, que tinha tudo para não dar certo, foi um reinado de paz, de harmonia, de serenidade, menos conflitos, né? Menos guerras, onde prevaleceu e foi resgatado certos valores familiares e morais, né? Que estavam esquecidos. A cultura teve um grande avanço com grandes nomes de poetas, literatos, filósofos, né? E tudo isso favorecendo um reinado tranquilo, de paz, de harmonia, né? E os historiadores do Império Romano, eles não sabiam por que isso estava acontecendo. Aconteceu, né, na época. Eles, estudando a história, né, eles não sabiam por que aconteceu isso. E é claro que eles analisaram somente, né, o cenário físico, o cenário material, né? Eles não analisaram, nem tinham condições, muitos não têm essa percepção da espiritualidade, né? Então, eles não observaram que nesse cenário espiritual, a Terra estava sendo preparada, o orbe terreno estava sendo preparado já pelos mensageiros divinos para a vinda de Jesus, né? Então, já em 63 a.C., né? Você vê, já estava sendo preparada aquela atmosfera para que realmente o Cristo viesse até nós, deixando o seu evangelho e nos ajudar na nossa regeneração, na nossa evangelização, né, que é o objetivo, deixando a nossa vida mais alegre, com mais prazer de viver, né? Quem passa a compreender o evangelho em espírito e verdade, sente essas vibrações, essas alegrias, que são o prelúdio das alegrias celestes, né? Então, no próprio mês de dezembro, normalmente, quando a gente lembra do Natal aqui na Terra, até muitos nem falam que Jesus nasceu em dezembro, nessa data, mas não importa, o importante foi o acontecimento, né? Não importa se foi em março, janeiro, fevereiro, dezembro, o acontecimento da vinda dele até nós foi muito importante, e nesse mês de dezembro a gente percebe realmente um clima mais harmonioso, um clima mais sereno, né? Um clima mais de alegria, porque o pessoal se liga um pouquinho mais com Deus, né? Com Jesus, lembrando do Natal. Então a mídia também passa alguns filmes, né? De Natal, de Jesus, e então a gente se liga mais à espiritualidade. Então essa ligação com a espiritualidade não deveria ser só em dezembro, né? Por isso que a gente também escolheu esse tema, porque essa ligação com a espiritualidade deve ser no nosso dia a dia,
né? Todos os dias do ano, não só no mês de dezembro. Porque essa ligação com o plano espiritual, ela favorece um clima propício para a gente receber essas benesses do plano espiritual, curando, confortando, aliviando os nossos corações, curando doenças. Eles têm a oportunidade de curar doenças, de poder, vamos dizer assim, aliviar, consolar os nossos corações, tornando as nossas provas e expiações mais amenas, né? Porque eles têm acesso até nós, com essa nossa abertura que nós damos, essa abertura de introspecção e reflexão da vinda de Jesus e da sua doutrina, né? Que é o cristianismo. E normalmente a gente só faz isso em dezembro, né? E todos os outros dias do ano, a gente às vezes, com o nosso trabalho, com as nossas preocupações diárias, a gente vai se desligando um pouco, né? E nós não podemos fazer isso mais. Nós estamos tendo esse Natal como referência, que coincidiu com a pandemia e fora os nossos problemas que todos os anos nós temos, né? As grandes mazelas humanas. Nós temos aí as injustiças sociais, temos o desrespeito às leis, né? Temos o egoísmo, o orgulho, a maldade, a maledicência. Fora tudo isso que nós temos todos os anos, nós tivemos a pandemia, né? Que alardeou toda a humanidade, nos deixou preocupado, mas justamente para a gente dar um solavanco, para a gente poder realmente se preocupar um pouquinho mais com essa ligação com o plano espiritual, com Deus, com Jesus, para transformarmos as nossas vidas, né? Então nós temos aí um roteiro seguro, que depende só de nós, e normalmente a gente só nesse mês de dezembro que a gente procura se ligar a Deus e a Jesus, e deveria ser o contrário, né? E principalmente com essa pandemia, a gente poder confiar mais em Deus, em Jesus, né? Principalmente Jesus, que é o governador espiritual do planeta Terra, né? Ele que nos trouxe o seu evangelho de amor, ele é um profissional, né? Ele não é um amador. E a gente às vezes tem um certo receio, né? Falando de transição planetária, né? Essa mudança da pandemia, que coincidiu com a transição planetária, a gente fica um pouco receoso, mas devemos confiar em Jesus, porque ele já participou de inúmeras transições planetárias, ele não é inexperiente, né? Então, com essa experiência dele, ele está conduzindo da forma segura todos nós para um porto seguro que é o amor, né? Então, é hora de nós, né, a doutrina espírita fala, nós somos os trabalhadores da última hora. Então, isso eu acho que não é mais só para os espíritas, não, é para todos nós que estamos na face da terra, né? Seja de qualquer religião, realmente nós somos os trabalhadores da última hora para darmos um solavanco, né, para essa transição planetária, que nada mais é a passagem do mundo nosso de expiações e provas, né, para o mundo de regeneração, que é um degrau acima. O próximo é o mundo de regeneração, depois de expiações e provas, que, se eu não me engano, a nossa amiga Leonilda fez uma palestra, né, sobre essa transição planetária. Então, essa transição planetária também já vem ocorrendo há muito tempo, não é de agora, né? Mas atingiu um certo, vamos dizer assim, um certo momento mais decisivo, né? Com essa pandemia, com esses desencarnes coletivos, né? Porque no próprio livro lá, Obras Póstumas, né, de Kardec, e na Gênese, os espíritos falaram para Kardec, né, que essa transição planetária ela seria bem reconhecida no momento em que houvesse muitos suicídios e muita loucura, né? Loucura, é claro, nesse sentido de, que nem nós falamos, doenças da mente, né? A depressão, tristeza, estresse, ansiedade, síndrome do pânico, né? Tudo, é claro, em excesso, né? Esses excessos é que causam esses vícios, né? E causam as nossas doenças, né? Então, lá já falava que ela seria reconhecida, essa transição planetária, mais reconhecida nesse momento que nós estamos passando. Nós vimos muitos suicídios, estamos vendo muitos suicídios, muitos problemas da mente, né, de doença, que a própria doutrina vem ajudar a consolar também, né? Porque a gente sabe que essa transição não é de agora, como nós falamos, mas tem um profissional no leme, né, que é Jesus. Então, é fazer a nossa parte, confiar,
fazer o que está ao nosso alcance, né, na prática do bem, das boas obras, da caridade, né, e confiar em Jesus plenamente, né, porque a lei de amor divina, ela também é acompanhada da justiça e caridade, né? Então essa lei de amor, ela nos faz refletir aquilo que o apóstolo Pedro nos disse, né? Que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Então, a nossa lei aqui terrena é muito ainda olho por olho e dente por dente, né? Mas quando nós compreendemos a lei de Deus, de justiça, que é de amor e caridade também, como nós falamos, nós temos o amor como pedra angular. Então, o que quer dizer que esse amor cobre uma multidão de pecados, que Pedro nos disse? Isso aí quer dizer, meus irmãos, que todas as nossas ações no bem, todas as nossas ações de caridade para com o nosso próximo, elas nos ajudam a pagar muitos de nossos débitos, né? Contraídos por atacado na contabilidade divina, porque se assim não fosse, se nós não conseguíssemos pagar os nossos débitos com essas nossas boas ações, com essas obras do bem, nós não conseguiríamos quitar esses débitos tão grandes contraídos na contabilidade divina, né? E André Luiz nos assegura isso no próprio livro Sinal Verde, Espírito André Luiz, Psicografia do Chico, né? No Sinal Verde tem lá um enunciado de André Luiz que fala que nós temos o poder de renovar e reerguer a própria vida, sem quaisquer recursos especiais, simplesmente pronunciando as palavras de amor e de esperança aos nossos semelhantes. Então, a gente vê aí o que é caridade, né? Fora da caridade não há salvação, que é a bandeira do Espiritismo. Se nós temos o poder de renovar e reerguer a própria vida, sem recursos especiais, mas simplesmente com as obras da caridade, do amor para com o nosso próximo, isso é um grande bálsamo para nós. Significa realmente que nós estamos pagando os nossos débitos com essas ações nossas do bem, né? E isso nos dá um grande estímulo para nós continuarmos nesse caminho que adentramos da prática do bem, né? Lembrando sempre que o Evangelho, ele é um código de ética moral universal, não é só para o planeta Terra, né? Então, nós temos tudo aí, a faca e o queijo nas mãos, né? Para podermos transformar a nossa vida, né? E realmente, então, eu escolhi esse tema porque esse Natal pode ser um grande marco para nós, todos nós, né? Não só espíritas, para nós modificarmos a nossa vida, pensando realmente mais no bem, nas boas obras, nos nossos semelhantes, nessas nossas ações de assistência social, né? Não se preocupando com o governo, né? Com política, porque eles têm que fazer a parte dele e nós temos que fazer as nossas, né? Então, o que a gente consegue fazer que está em nossas mãos é a expansão desse bem dentro das nossas boas ações e ajudar Deus, Jesus, né? A construir um mundo melhor, né? A partir de nós e um mundo com mais amor, né? Interessante que quando Jesus esteve entre nós, né? Os próprios judeus, muitos nem perceberam isso, né? Que Jesus esteve entre nós, passou sua mensagem morredora, né? E muitos ainda nem percebem até hoje. E por que esses judeus, essas pessoas que não perceberam a vinda de Jesus e não percebem até hoje, não se ligaram tanto nisso? Porque na época lá que Jesus veio até nós, né? Era através das próprias profecias, né? Era esperado o Filho de Deus, o Messias, o Salvador nacional. E eles esperavam isso com grande entusiasmo, né? E Jesus, porque eles achavam que Jesus ia trazer um plano de libertação, vamos dizer assim, nacional, né? Libertar a nação judia do jugo romano, né? E Jesus não trouxe isso, né? Eles não perceberam, porque Jesus trouxe, com sua simplicidade, humildade, com seu amor, ele trouxe um plano de libertação individual para cada um de nós, independente de política, de religião, né? de reinado. E isso que é bacana, porque se nós formos depender da situação política e econômica do país, daqueles dirigentes, a gente iria demorar muito mais, né? Porque
lá em cima parece que demoram mais para despertar, mas uma hora vão despertar, né? E então Jesus trouxe esse plano de libertação individual para despertar a nossa consciência e nós criarmos o reino de Deus dentro de nós, independente da situação que nós estamos, né? E com essa disposição nossa, ajudar a criar um mundo melhor. Então muitos não perceberam por isso, né? Porque nós também temos a consciência, né, de que tudo que é da terra passa, né? Então, títulos, posições, poder, riquezas, pobrezas, né? Elas passam, mas o que vem dos céus, né, ele é permanente, está aí a todo momento. Tanto que, lembrando também agora no próprio livro Boa Nova, quem não leu, lê, que é um livro muito, muito bom, né? E fala lá de Jesus com seus apóstolos, né? A gente pode observar também que os apóstolos não eram pessoas perfeitas, né? E a gente vê nos diálogos de Jesus com esses próprios apóstolos, a gente vê as imperfeições, mas foram escolhidos para também propagarem o bem, como nós estamos sendo hoje, né? Então, interessante que no próprio livro Boa Nova, Tomé, ele vai procurar Jesus, né? Para falar para Jesus, mostrar que ele era o Salvador, mostrar para as pessoas, para os patrícios romanos principalmente, para os doutores da lei, que ele era o Filho de Deus, que ele veio realmente com a missão de trazer até nós o amor, né, e o seu evangelho, e para dar uma prova disso, né, queria que ele fosse lá dar uma prova, através dos seus, entre aspas, milagres, né, mas Jesus disse, e resumindo também, porque a gente não lembra das palavras, né, nos detalhes, Jesus disse que não, Tomé, o evangelho está aí. Tomé queria um apoio dessa elite, né, para que o evangelho fosse difundido com uma maior segurança, né? E Jesus falou, não, Tomé, o evangelho vai ser difundido independente da situação, que ele é de ordem divina, né? Então ele veio aqui, eu trouxe o evangelho ele vai permanecer. E todos esses reis, patrícios, romanos, né, na época falando, doutores da lei, um dia vão ter que descer dos seus túmulos de púrpura, de glória e dourados, para os túmulos da morte, para as sepulturas da morte, né? Então, a gente vê aí que as coisas da terra realmente passam, mas as dos céus permanecem. E um dia virá também que esses próprios reis, esses próprios doutores da lei, vão pedir a Jesus um dia para vir exemplificar o evangelho, né? E muitos já fizeram isso. E nós estamos fazendo hoje, né? Não vamos nos excluir porque nós estamos fazendo isso hoje, como nós falamos. Nós que talvez perseguimos o evangelho, hoje nós estamos difundindo o evangelho, tendo essa oportunidade. E o próprio Emmanuel fala, só no seu livro agora que ele fala também que, nos seus livros, que cansado de ocupar as posições, os títulos da terra, ele resolveu seguir os exemplos de sua amada esposa Lívia, né, nos primórdios do cristianismo, e então ele pede também para Jesus para vir exemplificar o evangelho. E nasce como Padre Manuel da Nóbrega, né, uma das grandes suas reencarnações, e vem aqui para o Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, né? Então, isso prova realmente que tudo passa, né? O que é da terra passa realmente, e esses perseguidores do evangelho um dia virão, e outros já até vieram, e nós estamos aqui para exemplificar esse evangelho e crescermos, né, nas obras do bem, da caridade, do amor. Então, eu acho que, mais ou menos, era isso que eu queria deixar de mensagem, né, que esse evangelho de Jesus, daqui para frente, a partir desse Natal de 2020, juntamente com essa pandemia e com essa transição planetária, ele sirva de um grande exemplo, de uma grande mola propulsora para a gente poder se renovar moralmente, né, e buscar a prática do bem, das boas obras, da caridade, que é a bandeira do Espiritismo e também de todas as religiões, né, porque todas elas pregam o bem e as boas obras. A gente sabe que a gente não se transforma de uma hora para outra. Quando nós estávamos conversando com o Ricardo aqui antes na palestra, estávamos conversando lá fora, a gente às vezes se cobra muito, né? E esse excesso também não é bom, né? Tudo dentro do equilíbrio,
da ponderação, aquela cobrança sadia, né? Não nos deixando tristes, mas nos deixando alegres, né? Para seguirmos adiante, confiantes no Divino Mestre, que nem nós falamos, que está aí no leme para nos resgatarmos, né? E nos ajudarmos a nos reconciliarmos com essas leis divinas que nós mesmos nos desvirtuamos, né? Algum tempo atrás, mas temos a bênção da reencarnação, né? E através dessas existências nós vamos atingindo a perfeição e atingindo o objetivo que Deus e Jesus querem de cada um de nós, né? A nossa melhora. E eu acho que é mais ou menos isso que eu tinha que falar. Deixa eu só dar uma repassadinha aqui, se tem mais alguma coisa importante que eu gostaria de deixar para vocês. Uma coisa importante que eu acho que devemos comentar, sim, está aqui no finalzinho dessas reflexões, é sobre a própria transição planetária, né? Que é um momento, né, que a gente ouve nossos amigos espíritas comentarem também, esses amigos de grande, vamos dizer assim, divulgação, de grande conhecimento da doutrina. E eles nos falam com toda certeza que a transição planetária é um momento de tribulação, de agitação psíquica, né? A gente ouve nas palestras, porque tanto espíritos encarnados como os espíritos desencarnados, que ainda não têm uma referência moral, né? São ainda endurecidos, são rebeldes, são teimosos, né? E não querem ainda receber o auxílio da espiritualidade, com esse seu sofrimento interior, eles passam a, vamos dizer assim, estimular a violência, estimular os separatismos, né? Estimular os excessos de todas as espécies, né? O fanatismo, a indiferença moral. Então nós, que já estamos no caminho do bem, nós temos que procurar essa ligação, como nós falamos, todos os dias, essa ligação com o plano espiritual, com Deus, com Jesus. E nós temos os remédios que a doutrina espírita oferece, que nós temos que beber, né? Que é a prece, né? A prece é um excelente meio de nos comunicarmos com o plano espiritual, com Deus, com Jesus, né? Para podermos ter um maior equilíbrio psíquico, psicológico, para enfrentar essa grande preocupação que assola a humanidade, né? Porque aqueles que são mais sensíveis, eles sentem essas vibrações de preocupação, medo, receio, e se não estiverem bem vigilantes, podem cair, né? Podem cair, é claro que vão se levantar, porque o objetivo é esse, mas fica difícil. Então a gente tem que ter sempre em mãos esses remédios que a doutrina nos orienta e que nos estimula a tomar, que seria a prece, a meditação, né? O culto do Evangelho no Lar, que tem aqui na Rádio Fraternal também, eles divulgam às quartas-feiras, né? Às quartas-feiras às 8 horas. O culto do Evangelho no Lar, a água fluidificada, né? As boas leituras, os bons programas, né? Evitar maledicência, maldade, né? Não querer perdoar, não ser indulgente. Então essas coisas nós temos que procurar já superando aos poucos, porque senão a gente cai nessa agitação, essa preocupação que está assolando a humanidade e afeta um pouco o nosso equilíbrio. A gente pode até cair em desequilíbrio. Então nós temos que ter essas referências e utilizar realmente, de nos ligarmos mais com Deus, com Jesus, com o plano espiritual, para podermos não cairmos nessa agitação que está sendo a humanidade assolada, né? Então nós que já temos o conhecimento da doutrina, e temos que divulgar isso também para todos os nossos irmãos, né? Que tem aí nas mãos a prece, a meditação, o culto do Evangelho no Lar, a água fluidificada, como nós falamos, que são recursos que estimulam o nosso equilíbrio, né? Principalmente nessa fase de agora. E jamais procurar estimular, né, a violência, né? A violência, a gente acaba caindo realmente nessas vibrações que ainda não compreenderam o sentido verdadeiro do Evangelho, né? Então, basicamente é isso. Nós temos que ter em mente que a nossa regeneração, a nossa evangelização daqui para frente
tem um marco muito importante, que foi esse Natal de 2020, o grande acontecimento de Jesus, e tivemos também a oportunidade de passar um Natal simples, humilde, terno, né? Com menos pessoas, com menos abastanças, né? E pensar mais realmente naquele primeiro Natal, né? O nascimento de Jesus, bem rústico, né? Num estábulo, dentro de uma manjedoura entre Maria e José, tendo alguns animais também ali por perto, e a estrela de Belém anunciando, né? Anunciando o cântico dos anjos e a boa vontade dos homens, né? Homens no sentido de humanidade, né? Então, e a oportunidade também de ter Jesus mais próximo de nós, porque essa preocupação com essa situação do país e do mundo que estávamos passando, estamos passando até hoje, nos fez nos ligarmos um pouquinho mais com Deus, com Jesus, com a espiritualidade, e sentir até mais a espiritualidade próximo de nós, como se fosse Jesus ali abraçando, confortando os nossos corações, diminuindo as nossas preocupações, os nossos medos, dizendo no nosso íntimo lá, eu estou com cada um de vocês porque eu amo vocês, ninguém vai se perder, né? Então, foi uma oportunidade que nós tivemos também de ter um Natal assim, bem próximos de Jesus, recordando aquele primeiro Natal, né, do nascimento de Jesus. Então, meus irmãos, essa mensagem que eu queria deixar para vocês, e eu espero que a gente possa realmente, um ajudando o outro, né, nessa divulgação do Evangelho, procurar esse ano fazer uma reflexão maior e buscarmos a nossa transformação na prática do bem. Uma boa noite a todos, que Deus, Jesus nos abençoe, os amigos espirituais, agradecemos essa oportunidade mais uma vez, e os amigos espirituais também que nos ajudam a lembrar desses nossos estudos, dessas nossas reflexões, que sem eles também fica difícil, né? Então, uma boa noite a todos. Muito obrigado. Nós agradecemos a presença do Carlos Alberto e a disposição em mais uma palestra aqui na Rádio Fraternal. Agradecemos a companhia de todos vocês e gostaria de dizer que a Rádio Fraternal está em todas as mídias sociais. No YouTube, no nosso canal Fraternal Web Rádio, você pode assistir a todos os programas da Rádio Fraternal. Ouça a Rádio Fraternal pelo aplicativo ou entre no site fraternal.net.br. Lá você vai poder ver todas as nossas matérias, os nossos conteúdos e também clicar no player e ouvir a Rádio Fraternal. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fiquem todos na paz de Jesus Cristo.